Olá, meus queridos arianos, como vocês estão, meus lindos? Então, vamos para as nossas leituras românticas do mês de novembro. Vamos ver o que temos no amor para vocês, né? E sempre eu digo, porque a gente tem que repetir, porque tem gente que não entende, que às vezes aquela leitura não é para ela, né? Se não for para você, passa, tem outras leituras que podem ser que podem servir para você. Se não for essa, não leva em consideração, né? Cada pessoa vive o seu momento. Isso aqui é uma leitura geral, então ela abrange várias energias, tá? Então não tome isso como pessoal, tome apenas aquilo que é bom para você. Algumas coisas podem se assemelhar com o momento que você está vivendo agora, e aí você vive o teu momento, tá? Então, bora lá, vamos ver aí o que a espiritualidade tem para vocês nesses relacionamentos românticos aqui. E vou colocar os clarificadores também já para já deixar tudo certinho, né? Com certeza que tá tudo bem. Espero que esse mês esteja sendo um mês bom para vocês. Um mês de progresso, de resoluções, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, meus queridos arianos. Então, primeira cartinha que nós temos aqui para os enamorados ou para os casados. E diz assim, a companhia, né, dos animais aqui. Talvez você é uma pessoa que é muito ligada com os animais, ou o seu companheiro ou companheira muito ligados com os animais. Então, muitas vezes em brigas de casais, em estresse de relacionamentos, os animais sofrem também, né? Porque se é uma família, eles têm o mesmo sentimento, né? A família deles, eles são parte integrante. Então, quando existe um atrito dessa maneira, as pessoas e os animais sofrem juntos, né? Então, nessa energia que eu tô pegando aqui, alguns de vocês têm animais e não desconte em cima do animalzinho as suas frustrações, né? Eu sei que a maioria não faz isso, mas existem pessoas que sim fazem. Elas estão frustradas e elas descontam em cima do seu animal, né? Aquela dor, aquela raiva. Então se controlem e veja que esse animal ele tem uma importante missão aqui, talvez para te tirar um pouco a dor, te desfocar um pouco. E para quem está sozinho, às vezes passa um período de depressão, um período que acabou o relacionamento, e os animaizinhos eles vêm aí para fazer a missãozinha deles, que é fazer a parte ficar um pouquinho mais leve, né? Então, bora lá, vamos ver aqui o que temos para vocês. E a primeira carta que nós temos aqui é o 4 de ouro, tá? O 4 de ouro aqui eu vejo realmente algumas famílias com dificuldades, o casamento se rompendo por dificuldades financeiras, né? É aquele negócio em que não há mais um acerto, não existe mais comunicação, se torna uma coisa complicada. Isso não só se você está casada ou mora junto, seja lá qual for a situação, mas se você está com alguém, né? É aquele relacionamento que vocês não conseguem ver o que realmente está pegando, se é somente a parte financeira ou se tem alguma coisa a mais aqui, tá? E aí não existe diálogo, e aí que está o problema, porque um não está escutando o outro. E também uma outra coisa, se você está sozinho, eu vejo que você está num conflito bastante grande. Esse conflito pode ser em decorrência financeira e às vezes a pessoa acha que encontrar uma pessoa nesse momento é uma boa. Não é. Não é, porque você vai levar nesse conflito, você vai depositar todos os as suas expectativas em cima de uma pessoa que ela talvez esteja
não esteja nesse humor, não esteja nessa vibração de uma responsabilidade desse nível. Então é preciso calma, é preciso diálogo. Então a primeira carta aqui, ela é bastante conflitante, é um processo em que o casal ou você que não tem ninguém precisam refletir. Se você não tá nessa vibração, talvez tenham coisas que você tem que fazer, tá? Para você se estabilizar de novo e aí seguir adiante na busca de alguém, tá? E aí temos aqui o 10 de paus, tá? O 10 de paus aqui significa um fim de alguma coisa, né? Um fim que a situação chegou no seu limite, né? Onde já não há mais condições de você levar isso muito à frente, é um fardo muito pesado, tá? E mais uma vez, gente, isso aqui não é para todo mundo, mas é que essas energias, elas estão bem fortes aqui, por isso que eu falo o que eu falo. Então, chegou num ponto, assim, para muitos de vocês, em que não tem mais nada, sabe? Já deu o que tinha que dar. O que as cartas dizem aqui, calma, né? Se você está indo nesse processo, tá certo. Não deu? Não deu. Mas faça as coisas de uma forma em que não se torne uma inimizade e que cada um quer ver o couro do outro e ficam lá numa situação bastante conflitante, né? Isso daí vai ser ruim se vocês têm filhos ou fica ruim nas partilhas dos bens, né? E aí temos aqui o ermitão. Pode ser que alguns de vocês estejam relacionados com alguém de virgem, ou então tem virgem muito forte no mapa. No caso aqui, o que diz? Você tem que ter sempre um plano B, você tem que ter uma estratégia, né? Se você chega num ponto em que você está assim, prestes a explodir, ou então que você não está mais satisfeito, está na hora de dar uma parada. Dá uma relaxada, né? E analisa a situação com calma, né? O que é que está faltando? O que é que precisa ser feito? Eu não quero mais esse relacionamento, então se eu não quero mais, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E não adianta você encontrar desculpas para isso, tá? Porque eu tenho filhos. Porque a pessoa não me larga. Porque é uma relação tóxica, eu tenho medo. Gente, vocês não nasceram presos um com o outro, tá? Então, é isso que tá dizendo aqui. Tá na hora de você pegar. Se você tem uma banheira em casa, vá lá, deita lá, relaxa e pensa com calma. E faça isso várias vezes, sempre que você possível, para você desestressar e se encontrar aqui e encontrar uma solução, né? E para quem está sozinho, tá dizendo assim, olha, analise bem que tipo de pessoa que você quer e idealize esse tipo de pessoa. X tem que ter quais características, o que a pessoa tem que ter, não o que ela pode ter, mas o que é necessário para você. E não se contente com quando você vê que tem alguma coisa errada, não fique quieto. Se bem que o ariano, ele não é muito ficar quieto, ele já cai fora mesmo, mas às vezes tá na carência ali, tá querendo, tapa os olhos, eu vou fechar os olhos aqui, não vou ver isso, né? Quero muito alguém, então eu vou fechar os olhos. Não feche, não feche, porque pode te custar muito caro, tá? E aí, temos aqui o 8 de espadas. Eu vejo aqui muito estresse. Eu vejo também que drogas podem ter alguma coisa a ver com isso, tá? Com esse estresse aí. De repente, droga, álcool, alguns de vocês devem ter algum vício. Eu não vou dizer todos, né, obviamente, mas eu vejo que tem uma grande influência nisso. Pode ser que alguém está muito depressivo também, com a perda de alguém ou com seja lá o que for. Então, é um período de transformação. Se vocês se dão bem, essa pessoa está numa situação dessa, de repente é preciso dar uma respirada
e ver se ainda há uma esperança, né? Às vezes não há, porque se a pessoa, dependendo do grau, se for o caso de drogas, dependendo do grau de drogas ou de álcool, essa pessoa não vai mudar, né? E aí você tem que ver até que ponto que isso é saudável para sua vida. Aí nós temos aqui o 7 de copas. 7 de copas aqui tá dizendo que alguns de vocês sentem falta de alguém do passado, tá? Vocês olham as oportunidades que vocês tinham antes, talvez agora já não sejam tão jovens, estão naquela fase, né? E vocês olham aqui as possibilidades que vocês tinham, as pessoas que passaram na sua vida, algumas foram muito boas, talvez na época você não estava preparado para elas, né? Então existe aqui um período de nostalgia, de você lembrar um pouco desse passado, talvez uma fuga, ou então aquela vontade de você reencontrar essa pessoa, de você fazer alguma coisa para reencontrar essa pessoa, né? E talvez tenha sido uma pessoa que tenha ajudado você muito em determinado momento. Aí nós temos aqui a carta do Capricórnio, ou então a carta do Diabo. Essa carta aqui, ele tá falando de vícios, sim. Tá falando de relacionamentos tóxicos. Pode ser que você esteja com algum capricorniano, ou então tem Capricórnio muito forte no seu signo, no seu mapa. E não que o capricorniano seja tóxico, gente, não é nada disso, tá? Não interpretem dessa forma. É que assim, às vezes as pessoas, elas têm um ritmo de vida que elas impõem para outra pessoa. E é muito comum aquele ciúme exacerbado, aquele domínio, aquele controle, não porque você não vai cortar cabelo, não porque você não vai usar vestido, não porque você isso, não porque você aquilo. Aquelas coisas que podam a pessoa, né? A pessoa passa a não viver mais. Então, é uma relação tóxica que ela gera muita tristeza, muito sofrimento. Eu vejo que alguns de vocês têm esse problema, né? Fora, sem contar o que a gente já comentou aqui sobre vícios. Então, é um momento, alguns de vocês chegaram numa fase aqui que existe sim um não retorno mais, né? Uma decisão completa. E outros ainda naquele sofrimento, aquele medo de tomar uma decisão errada. Por isso que eu sempre digo, gente, nunca dependa de alguém. Nunca pare de trabalhar, sabe? Se você parar de trabalhar, você vai ficar na mão dessa pessoa para a vida inteira. Seja quem for, entendeu? Trabalhe sempre para ter o teu... E nunca dê todo o seu dinheiro, sabe? Sempre mantenha uma reserva. Não, tem gente que entrega todo o seu salário aí pro marido ou pra mulher, né? E aí, quando precisa de uma coisa, vai ver, às vezes tem surpresas desagradáveis. Então, é preciso, numa união saudável, as pessoas, elas distribuem iguais, elas não ficam só com o dinheiro da pessoa. Existe uma seleção ali, né? Opa, metade meu, metade seu. Aí sim. Mas não um negócio assim. Eu vejo que tem algumas situações aqui, sinto isso, tá? Se você está solteiro, eu vejo que existe a possibilidade de você sim encontrar com um capricorniano, tá? De você ter um relacionamento aqui. Porque esse 7 de copas aqui, ele tá mostrando também bastante possibilidades para quem tá solteiro e procurando alguém. Então, existem algumas possibilidades chegando até você. Aí, vamos lá, para clarificar aqui o 4 de ouro, nós temos aqui o caminho, tá? O caminho tá dizendo tudo, ele tá dizendo para você, existem soluções. Você talvez tenha perdido o seu caminho, talvez você tenha perdido a sua direção, né? Tá na hora de você encontrar isso, tá na hora de você analisar por que é que você tá assim, por que é que isso aconteceu, em que lugar, em que caminho você deixou cair os seus sonhos, deixou que isso chegasse onde chegou, né?
E isso serve para os dois lados. De repente, os dois pensam na mesma situação, tá? Aí temos aqui o 10 de paus. Para clarificar eles, nós temos aqui o imperador, tá? O imperador aqui, ele tá mostrando que existe uma mudança acontecendo, tá? Essa mudança vai chegar, porque cai justamente em cima do 10 de paus. Então, vai haver um break aí no meio, né? Um tempo para vocês darem uma esfriada, darem uma analisada para ver exatamente o que é que tá pegando. E eu vejo, para quem não tem esses problemas, eu vejo gravidez, tá? Inclusive eu vejo uma gravidez de risco aqui, tá? Muito cuidado com isso. E alguns vão ter gêmeos. Então, eu vejo um período aqui que vai acontecer alguma coisa, vocês vão entrar, para alguns de vocês vai haver um acordo, vai haver uma complementação e vai entrar abundância, vai começar a mexer. De repente, tudo isso seja por causa realmente da situação financeira. Isso daí reflete muito no relacionamento, né? Então, eu vejo aqui para alguns de vocês que estão enfrentando isso, vai haver um break aqui, as pessoas vão conversar, vão entrar num denominador, e tem sim um lado feliz aqui de eu ver uma gravidez aqui de gêmeos ou uma gravidez de risco também. Aqui para clarificar o ermitão, temos o círculo, né? Então, alguns de vocês estão fechando um ciclo aqui. Talvez por esse motivo que acontece tudo isso. É como se fosse uma torre que está acontecendo, né? Tudo isso assim vem vindo naquele negócio, você pensa assim, meu Deus, aonde que isso vai parar? Isso vai parar aonde tem que parar. Graças a Deus que acontece uma torre, né? Para acabar com isso, para você ter um respiro novo, para o casal se entender, para passar essa fase ruim, tá? Então, esse círculo aqui, ele tá dizendo, algumas coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. Então, isso é bom. Aí temos aqui, clarificando o 8 de espadas, nós temos o 10 de espadas, tá? 10 de espadas é um fim muito dolorido, uma traição. Pode ser sim que haja uma traição aqui, talvez por isso todos esses problemas, né? E essa traição vai levar a um fim, porque um de vocês não vai tolerar isso, né? Não vai suportar. Então, é um fim triste, mas é um fim que ele vem para trazer uma renovação, fechar esse ciclo ruim, porque não dá para ficar do jeito que tá, né? E para quem está solteiro, esse novo ciclo, ele traz aí outras possibilidades, né? Se você teve já um fim ali atrás, já faz algum tempo que você está sozinho, ele pode significar aí que você tenha alguém chegando na sua vida. Daí, clarificando aqui o 7 de copas, nós temos aqui a estrela, né? A estrela aqui, ela tá dizendo, olha, quando você pensa que tá tudo acabado, existe sempre uma esperança, né? Acontece uma coisa boa no meio de tudo que vai te dar esperança, que vai trazer um desejo seu à tona, né? Vai te trazer aquela vontade de você lutar, de você ver que no fundo ainda existem bastante coisas boas para você viver, independente se você ficar com a pessoa ou não, né? Você tem as possibilidades. E para quem está esperando talvez uma pessoa do passado voltar, existe essa possibilidade, tá? Existe essa possibilidade de você rever um amor antigo. Obviamente, quando eu digo isso, tem gente que diz, Deus o livre, ex, por que você fala de ex? Gente, nem todos os ex foram ruins. Teve ex que acabou por alguma coisa que depois se diz, puxa vida, não devia ter acabado esse relacionamento, não devia ter se separado, né? Existem casos e casos, tem ex que realmente tem que ficar no esquecimento para a vida eterna, né? Seja homem, mulher, seja quem for.
Então, esses relacionamentos, sim, são tóxicos, você não quer saber deles, mas aqui no caso nós não estamos falando disso, estou falando de um relacionamento que ele ainda traz lembranças boas, existe ainda alguma coisa ali, algum apego, tá? E para quem está solteiro, eu vejo aqui vocês realizando esse desejo de ter alguém e conseguir uma pessoa, porque essa carta ela traz isso para vocês, tá? Clarificando aqui a carta do diabo, nós temos aqui o Ás de Ouro, tá? O Ás de Ouro aqui ele tá trazendo uma mudança mais próspera, uma mudança que vai te fazer mais feliz, vai te dar mais liberdade, vai te trazer numa posição confortável, numa situação em que você realmente diz assim, puxa, a gente viveu um inferno, mas valeu a pena, agora tá tudo certo. Independente de se você ficou com essa pessoa, se você não ficou, mas é assim aquele negócio que você resolve que se acerta, tá? Mas se acerta por quê? Porque existe determinação, existe vontade, existe um enfrentamento daquilo que te faz se sentir acuado, você não aceita mais isso, né? E é assim que tem que ser. Para quem é solteiro, é realmente uma mudança de vida também. É onde você passa por uma situação bem mais confortável e você tem sorte de encontrar a pessoa mais ou menos do jeito que você imagina que ela seja. Ela pode não ter os mesmos traços físicos que você idealizava, mas ela tem muita coisa daquilo que você acha que seja importante para você, tá? E agora vamos aqui para uma última cartinha para a gente fechar essa leitura. Vamos ver aqui o que nós temos. É bem apropriado. Olha só, temos perdão, tá? O perdão. E ele diz que a nossa jornada, ela é feita de perdão. De perdão por você mesmo. Muitos dizem, como é que eu fui entrar numa furada dessa? Não se perdoa, às vezes, pelas coisas que fez, pelo que perdeu, né? Pelo tempo, pelo dinheiro, seja lá o que você investiu. Mas você tem que se perdoar a si mesmo, por não ter tido a visão que você podia ter tido. E também, às vezes, o outro tá numa situação em que você tem que dar o seu perdão, que você tem que ser humilde, aceitar, né, que as pessoas precisam ser perdoadas. Isso é bom para você, não só para outra pessoa, tá? Então, é isso que eu tinha para você. Opa, ficou 2 cartas aqui, vamos ver. Nem tinha visto. Então, olha só, a outra carta aqui é a serpente. Ela tá dizendo conhecimento, cura, né? Alguns de vocês estão entrando num processo de cura, onde estão se conhecendo melhor a situação. E aí, a outra é o cavalo. Cavalo que ele diz aceitar a ajuda dos outros e também delegando autoridade, não sendo tão autoritário e escutando o outro lado e vendo as possibilidades que existem, tá? Então, meus queridos, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Vejo vocês nas próximas leituras. Fui. Tchau, tchau.